Olá, queridos amigos e irmãos do nosso programa Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês de novo, né? Mais um encontro para mais uma live aqui pelo nosso canal do Facebook Seara Espírita e também pelo nosso WhatsApp, não, perdão, pelo nosso YouTube Ame Barbacena. E no nosso programa de rádio também, que vai ao ar na Rádio Correio da Serra, 1230 AM. Então, alegria enorme podermos compartilhar um pouquinho, fazer um bate-papo a respeito da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui, Fred Zilli, Manuel Soares. Vamos falar aqui um pouquinho, então, com o Manuel Soares sobre ajuda espiritual. E é um tema oportuno para esse período que nós estamos vivendo, de pandemias, de grande dificuldade para toda a humanidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ajuda espiritual, baseado no capítulo 9, Desafios Existenciais, do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Então, acompanhe com a gente o nosso Seara Espírita de hoje. Convido vocês para fazermos a nossa prece, para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, para que neste nosso encontro virtual possamos ser o melhor possível mensageiros da palavra do Mestre e dos ensinamentos do Cristo, sendo fiéis a esses ensinamentos e buscando levar esperança, consolo, alívio, esclarecimento a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Que Jesus abençoe cada lar que acompanha com a gente. Que Jesus abençoe todo o nosso querido planeta Terra. Que assim seja. Bom, esse o nosso bate-papo de hoje, para vocês que estão nos acompanhando, vai ser baseado, então, no capítulo 9 do livro do Manuel Filomeno, Transição Planetária, um livro fantástico que nós já, de antemão, recomendamos leitura, e traz informações muito pertinentes e profundas. Então, a gente vai fazer aqui um resumo deste capítulo para você que ainda não leu, entender sobre o que nós vamos falar no nosso programa Seara Espírita de hoje, e em seguida a gente inicia as perguntas para o Manuel, que não é o Filomeno de Miranda, é o Manuel Soares, né, Manuel? E o Manuel, então... E o Manuel, então, Soares, vai trazer para a gente vários esclarecimentos a respeito desse assunto dessa noite, ok? Então, combinado, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá, então. O espírito Manuel Filomeno de Miranda narra o trabalho de ajuda espiritual de que participou junto com outros espíritos de várias regiões do planeta, no tsunami da Indonésia, em região ali, né, em 26 de dezembro de 2004. E chega o momento de saírem novamente da colônia Redenção, situada na região espiritual do tsunami, e retornar aos labores de socorro espiritual na região lá, então, onde aconteceu o tsunami. E aí nós vamos, então, à narrativa de trechos do capítulo 9, páginas 84, 85, 86 e 87 do livro, caso alguém queira nos acompanhar aí. Vamos lá. Atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do carreiro, da via, da agonia. Logo chamou-me a atenção um espírito feminino, que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira muito cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias, loucura. Enquanto a contemplava presa ao corpo, que tentava reerguer, talvez pensando em fugir à situação penosa, acercou-se-nos uma anciã, desencarnada, que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora.
Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Minha filhinha, começou entre lágrimas de resignação e débil voz, era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável e caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria, porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo, de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias da paixão. Fez uma pausa enxugando o pranto e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar, submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes. E, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso, em razão do choque com que a religião que professávamos, pois somos muçulmanos austeros, advertiu-a sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns clientes que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Silenciou entristecida, olhando o espírito querido ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorram-na, rogou o súplice de mãos postas e quase ajoelhando-se no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma-a e a desgraça desde aqueles longes pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações. A revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração das energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual um molusco, a concha que se conduz, perversamente ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes,
levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu desligamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso encontro. As duas entidades, muito ligadas, lembravam-nos um caso de chifofagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação, com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte o separaria e ele teria de enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. A conduta mais própria era adormecê-lo, também a fim de ser providenciado o recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados. Porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação entre o plug dos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. Abdul providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando a especificidade da ocorrência. Fred. Boa noite, Melissa. Boa noite, Manuel. Hoje aqui, né, nessa noite que quase não teve live, muita dificuldade para todo mundo conectar, mas verdade. Né, a ajuda espiritual veio nos socorrer e está mantendo aí o Wi-Fi, né, forte para a gente estar aqui hoje comentando esse trecho. Bom, antes da gente falar, né, da ajuda espiritual, tem esse caso, né, que nos choca, que é dessa obsessão, né, entre esses dois indivíduos, né, que quase estão unidos, né, integralmente. Manuel, como acontece um caso de obsessão muito forte como dessa narrativa? É comum? Boa noite, Fred. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente trouxe esse caso porque ele é um caso que chama bastante atenção, né? Está narrado nesse livro, entre outros e tantos outros nesse livro. E a gente mostra como o nosso descuido, a nossa conduta, pode nos levar a processos de muita dificuldade e um processo obsessivo dessa monta, que ele fala que eram como se fosse uma chipofagia, né? Aqueles irmãos que nascem colados uns nos outros, né? E esses casos costumam ser difíceis de serem trabalhados de uma forma como a gente está acostumado a fazer. Tanto que no final aqui eles foram levados juntos numa padiola, né? Uma padiola espiritual, né? Os seus espíritos, seus perispíritos. Então, esse caso, a gente pode falar que isso acontece mesmo, né? Dependendo da nossa conduta, do envolvimento, do tempo que o processo obsessivo ele se instala, ele pode levar a situações iguais a essa que tem narrativa em outros livros, né? Agora, é uma obsessão muito forte que ela se alimenta dos fluidos que nós emanamos. No caso da narrativa da nossa companheira aí, que se perdeu pelo seu comportamento, coitada, aos 14 anos, por questão de costume, né, da região, ela se consorciou e o marido era uma pessoa realmente equivocada, né, muito mais idoso, a explorou, e ela se deixou envolver por aquele processo e chegou a um ponto que ela não teve como lutar e aderiu e se converteu até às mesmas mentalidades. E ela teve no passado um outro companheiro que, por esse comportamento dela, ela permitiu que isso viesse a acontecer. E aí ele se instala como um perseguidor e, após o desencarne dela, agora ela quer continuar usufruindo dela. Em primeiro lugar, ele não concordou com o desencarne, porque enquanto ela mantinha lá os contatos, ele se saciava, né,
nas suas intenções com os fluidos que ela emanava. Mas agora não tinha condição dela retornar à vida, por causa do desencarne, ele estava também muito obcecado com isso, estava martirizando ela ainda mais. Mas o mais importante é que em qualquer situação, a gente trouxe isso para mostrar, nós temos sempre uma ajuda muito grande, né? Os espíritos amigos sempre nos ajudam, nos amparam, nos fortalecem. Então, a ajuda sempre faz presente. Isso a gente nunca pode duvidar. A gente tem que ter a certeza, a ajuda de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, se faz presente ao nosso lado. E isso é um ponto interessante que você tocou, Manuel, porque às vezes a gente acha que nem sempre a ajuda ela existe, igual numa situação assim, nessa situação, né, desse relato do livro, né, de um caso de prostituição, envolvendo outros crimes, ou em outras situações em que exista a presença de criminosos, né? Às vezes a gente acha que ali não tem auxílio divino, né? Que não tem nenhuma ajuda ali. E essa ajuda espiritual, então, né, dos bons espíritos, ela sempre existe, então? Sempre, sempre existe, né? Os bons amigos espirituais, Jesus, o nosso mestre, eles não ficam reparando nos nossos erros, nos nossos equívocos, né? Eles estão procurando nos ajudar. Eles sabem das nossas dificuldades. O que importa é a gente estar procurando se acertar pela nossa conduta, a gente está melhorando, porque aí a gente vai criando condições ideais, né? O Manuel Filomeno de Miranda, lá na página 84 do livro, ele fala assim, ó, todos nós encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que deriva do serviço fraternal, do amor ao próximo, quando eles foram para essa região, né? Porque eles estavam lá na colônia e desceram, né, se aproximaram mais da região do solo para atender esses espíritos. Então, eles estavam descendo com alegria nos corações pelo serviço do amor fraternal ao próximo, né? E aí, nós temos que entender o seguinte, o nosso anjo de guarda, os espíritos familiares, como essa mãezinha, como os pais nossos que já desencarnaram, avós, mantêm no mundo espiritual total harmonia para nos ajudar. Lógico que nós temos que considerar esses parentes que se foram para a vida espiritual, que condições eles tinham também, não é? Porque, às vezes, algum pai nosso desencarna numa situação desagradável, porque também, às vezes, não era religioso, não atentava para a sua espiritualidade. Mas sempre temos parentes, né, em situação de equilíbrio, de amor. Não precisam ser superiores, elevados, precisam gostar da gente e estar em condições de nos ajudar. E sempre temos. Então, esses espíritos, quando não têm a condição de nos ajudar da forma que precisa, eles vão pedir ajuda, né? Como a mãezinha dessa moça estava pedindo ajuda aí. Então, gente, ajuda sempre existe. Então, não vamos falar assim, Deus esqueceu de mim, acho que o meu anjo de guarda foi embora, né? Isso são palavras que a gente deve evitar, mesmo de brincadeira, porque a gente acostuma falar essas coisas e, às vezes, alguém está escutando aquilo, não tem essa percepção, a gente pode estar passando ali uma informação errada, um desânimo, não é bom a gente passar essas palavras assim, nem para nós mesmos e nem para as pessoas que nos cercam, porque eles estão do nosso lado sempre nos ajudando. Muito bem. Aí a gente vê que então é o nosso... Onde que a gente está conectado, né? Essa ajuda espiritual, como o Manuel falou, né? Está sempre presente, mas como no caso, né, dessa mulher, ela facilitou, né, ela foi, né, a obsessão começa assim, né? Você entra num ambiente e você vai se permitindo, então você vai criando essas condições de um espírito oportunista ou de alguém já vinculado e se aproximando cada vez mais. E quanto mais isso está próximo, mais difícil é para um guia espiritual, para o anjo da guarda, chegar até nós. Ele está lá, mas aí exige muito mais dele, de uma situação muito específica, para ele conseguir chegar e entrar em contato conosco, né, nos auxiliar. Nós é que não abrimos o canal de sintonia para com eles, né? Porque eles estão tentando se comunicar conosco. E outra coisa, o processo obsessivo, ele se instala, não é assim, eu saí na rua, eu tive um desequilíbrio, eu vou pegar um obsessor. Não é assim, né?
É a continuidade, é a sequência, porque aí nós vamos criando as condições para espíritos que às vezes estavam distantes da gente, a gente começa a fazer tantos comportamentos, às vezes, que às vezes comungam com o sentimento que eles sentem, e aqueles pensamentos, aquelas condutas criam os canais obsessivos. Ou às vezes são amigos que estão andando na rua desencarnados, que têm determinado tipo de conduta, determinado de postura, e observam a gente numa postura, né? Eu entro no bar para tomar uma bebida, né? Aí fala, opa, Manel entrou no bar para tomar uma bebida. Entrei lá, tomei uma bebida e saí. Agora, se eu passo ir naquele ar de vez em quando, ele fala, opa, Manel vem aqui todo dia, vamos esperar, porque ele vindo, a gente bebe junto com ele. De repente, eles começam a sair comigo para ver onde eu vou. Às vezes eu vou em outro bar, eles vão beber comigo. Vou para minha casa, eu bebo, eles vão beber comigo. E a coisa vai se instalando, vai se aprofundando, e depois torna-se uma situação que nós acabamos de escutar. Né? Uhum. E né, a gente vê esse trabalho de socorro, que é sempre muito bem organizado, né? Sempre tem um benfeitor espiritual comandando, organizando isso? Bom, nós temos que entender o seguinte, né? O benfeitor maior de todos nós é Jesus, o nosso mestre, né? Abaixo de Deus, nosso Pai, é Jesus, né? Nosso planeta Terra aqui é o nosso mestre, é o nosso caminho, né? Mas quando precisa de uma equipe, né? As equipes sempre têm um coordenador. É uma questão de organização. Esse coordenador, ele se distingue pela sua elevação moral, pelo bem que ele já praticou, pela sua conduta, pela sua elevação. O mundo espiritual ele é muito mais organizado do que nós encarnados. No caso desse trabalho do Manel Filomeno de Miranda, nesta parte que ele está se relacionando lá na região da Indonésia, da Polinésia, ele faz parte de uma equipe que o coordenador espiritual é o Dr. Charles White. Ele é um médico inglês, mas que trabalhou muitos anos naquela região lá da Indonésia, daquelas ilhas, e ele, com isso, teve uma ligação fluídica, espiritual muito forte. Então, ele, depois que desencarnou, continua trabalhando espiritualmente naquela região. E nesta equipe, são várias equipes dessa colônia Redenção, tem várias equipes saindo a trabalho. Nesse processo do tsunami, muitos desencarnes e tudo. O Manuel Filomeno de Miranda está participando de uma equipe que tem o Abdu, tem o Padre Marcos, tem a Ana, que é uma enfermeira que ajuda também, tem outras pessoas. Então, o Ivon Costa, que é nosso aqui do Brasil, eles saem para trabalhar esta equipe sob o comando do Dr. Charles White. Então, é um coordenador, mas existem várias equipes ligadas à colônia que está lá na Indonésia, que a Melissa narrou no início da sua leitura para a gente aí. Agora, outra coisa que a gente tem que parar para pensar um pouquinho também, né, Manuel? Você falou para a gente que os nossos benfeitores, né, esses espíritos protetores, sempre estão buscando nos auxiliar, né? Existe todo um amparo espiritual realmente para nós. Agora, sempre se consegue esse auxílio espiritual, ou seja, sempre consegue auxiliar aquela pessoa que está numa situação como dessa moça tristemente narrado pelo Manuel Filomeno? Tem algumas palavras que são difíceis da gente usar, não devemos usar, é sempre, nunca. A gente fica talvez, quem sabe, né? Mas vamos pedir ajuda aqui, né, aos amigos espirituais, eles sempre nos ajudam, né? Olha só, a ajuda ela está sempre presente, porque ela é da lei de Deus, né? E como disse Jesus, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Mas Deus também nos deu livre-arbítrio, né? Liberdade de agir. E aí entra a nossa vontade, o nosso procedimento, as nossas ideias. Então, nós podemos aceitar, podemos concordar com a ajuda, com as ideias, com a mão de obra que está sendo atendida. Se não aceitarmos, a ajuda fica postergada. É semelhante à nossa situação aqui da Terra, né? Um pai está ajudando o filho, a esposa está falando com o marido, ou vice-versa. Estou observando isso. Não, isso não é verdade, isso é coisa da sua cabeça. Mas, está acontecendo, eu acho que está piorando. Não, quer dizer, você está tentando ajudar, mas, né, a pessoa, às vezes, não aceita, não enxerga.
Então, quando tem casos que não é possível, vai ficar para uma próxima oportunidade, vai desencarnar, vai ficar numa situação de dificuldade. Por exemplo, essa moça, eles adormeceram ela, né, magneticamente, o companheiro também, mas eles têm um trabalho longo a ser executado lá, onde eles vão ser levados numa área específica. Não é para a colônia que eles vão levá-lo, não, para uma área específica lá para esse tipo de tratamento. Pode ser que lá eles se revoltem quando eles acordam e não aceitem e querem voltar para a região onde eles estavam. Então, nas nossas reuniões mediúnicas, isso acontece também, né? Alguns espíritos, eles de primeiro momento não aceitam, acham que nós estamos enganados, que nós estamos mentindo, né? A maior parte das vezes, graças à bondade de Deus e à ajuda espiritual, a gente consegue ajuda, sim, mas não podemos dizer que é sempre. Acho que você já até respondeu um pouquinho para essa pergunta, né? Porque tem casos que, né, o espírito não aceita, né, muito bem essa ajuda, né? E aí, o que acontece? Né, tem algum jeito de proceder? Olha, às vezes, no trabalho, como existe lá nos casos dos livros de André Luiz, não é com um primeiro contato, né? Você vai ter que ter várias vezes contatos com esses espíritos, vai ser através... Uma coisa que funciona muito para nós em reunião mediúnica, quando o espírito chega, às vezes, muito endurecido, a gente argumenta, a gente conversa, o grupo irradia, né? Eles, às vezes, são irredutíveis. Às vezes, a nossa conversa, a doação fluídica, as nossas palavras, passam a sinceridade que a gente está falando aquilo, e eles, às vezes, percebem. Mas quando eles são muito endurecidos, eles estão com um objetivo definido, e vão lá para colocar isso mesmo, às vezes nós fazemos uma prece, às vezes tocamos no aspecto familiar, as intuições vão chegando, né? Os amigos espirituais intuem os esclarecedores. E muito comum, nesse momento, as pessoas perceberem, nós percebemos a presença de entidades amigas, familiares, filhos, esposas, mães, avós. E quando, às vezes, a gente toca nessa situação, há um facilitador, porque existe um negócio no nosso coração chamado aquele amor que nós temos nativo de criação de Deus, não é? E é que quando você fala, às vezes, numa filha que muito tempo não vê, numa mãe, numa avó, não é? Ou quando, às vezes, convidamos esse espírito para visitar determinada região, né? Que toda casa espírita tem lá suas regiões espirituais que são interessantes, né? E eles vão naquelas regiões tão bonitas, algum jardim muito bonito, espiritual, ali eles se comovem com algum detalhe, e às vezes nesse jardim tem lá uma pessoa que ele conhece, né? Então isso vai surgindo. Então temos alguns recursos que Deus nos permite para tocarmos esses corações. Mas acontece às vezes de preciso vir uma reunião, uma outra reunião, numa reunião eles são adormecidos, se sentem cansados, e aí a gente oferece um local para descanso, aí durante esse sono eles são trabalhados pelos amigos espirituais, numa próxima oportunidade a conversa já flui mais fácil, já se permite um encontro para que ele possa acordar, ver que, puxa vida, quanto tempo que eu não vi a minha mãe, não vi a minha esposa, a minha filha querida, e aí começa a caminhada. É muito bonito esse trabalho. Isso é bem interessante, realmente, que a gente vê todo esse aparato espiritual que não fazemos nem noção, né, do quanto auxílio nós recebemos na nossa existência e pós-existência. Você lembrou as obras de André Luiz? Isso está muito claro lá em Nosso Lar, né, quando o André Luiz desencarna, e o auxílio que ele tem durante todo o processo, né, após a desencarnação, da mãe dele, que estava em esferas superiores, e também de outras pessoas que oraram por ele. A gente vê a importância, né, da oração em todos os instantes. E aí, Manuel, você fala... Melissa, só para a gente esclarecer, no caso do André, ele não podia contar com a ajuda do pai, não é? Uhum, é verdade. Eu vou Era contar só um casinho. a mãe, no caso, né? Um caso simples que é interessante. Lá na nossa casa, nós tivemos, uma vez, um senhor desencarnado que se comunicou, muito lúcido, falando que ele estava no mundo espiritual e trabalhando para se melhorar, para poder encontrar condições melhores de trabalho, porque ele precisava de 2 ajudas. Então, ele iria lá para colocar a situação dele, desabafar o seu coração
e pedir ajuda, que nós vibrássemos por ele. Deixou o nome, tudo direitinho. Porque ele tinha uma esposa desencarnada há 5 anos, vítima de Alzheimer. E ele estava precisando da recuperação dessa esposa, e já tinha 5 anos, ela ainda estava em tratamento no mundo espiritual, porque ele precisava estar com ela junto, para ele na região umbralina, para ajudar um filho, que estava numa situação muito difícil. E ele sozinho não conseguia ir lá. Precisava da ajuda da mãe, porque o amor da mãe é diferente, né? O amor materno é diferente. E ele sabia que com a presença da mãe, o filho se deixaria tocar, se deixaria se motivar para que, através dessa situação, eles pudessem conversar, pelo menos, com ele, ou quem sabe resgatá-lo daquela situação. Lógico, com ajuda espiritual e tudo, a gente sabe que sempre existe, mas ele precisava do casal, dos dois, para chegarem lá. Olha que coisa interessante. Ele já estava há 5 anos esperando a recuperação da esposa. Depois nós não tivemos mais notícia, sabe? Ele depois não voltou mais para saber se já conseguiu ir ou não. Mas é muito interessante. É verdade. Realmente a gente vê que o apoio dos nossos benfeitores espirituais, né, dos espíritos familiares, é muito presente. Isso é muito interessante porque a gente vê que não está desamparado, né? E até espíritos que às vezes nós não conhecemos nessa existência, mas que são espíritos familiares nossos, de existências anteriores, e que nos auxiliam nesse processo, que buscam nos alcançar. Mas é claro que quando você fala, né, a mãe, ela tem, a gente já observou isso em muitas reuniões no CEPAS também, a mãe, ela consegue atingir, via de regra, com mais facilidade, aquele espírito ali comunicante, em sofrimento, né, ou até vinculado ao mal, né, a situações mais difíceis. Mas a gente vivenciou também já experiências, Manuel, que eu achei também significativas, de que o espírito tinha tido uma má experiência com a mãe. E aí a gente tenta, né, o orientador naquela época falou, né, olha, lembra da sua mãe e tal, foi um desastre, então a gente tem que ter... Já tivemos esse caso também, às vezes a gente tenta, mas às vezes, né? Às vezes falha, né? Aí você tem que usar outro caminho, né? Exatamente. Então aí, mas a gente sabe que sempre existe um grupo familiar ali, um grupo que se importa com aquele espírito que vai estar buscando auxiliar aquele irmão. Não tem ninguém abandonado totalmente à própria sorte no universo, né? Mas agora eu passo para o Fred. Tivemos um caso assim, minha mãe, eu não conheci minha mãe, ela me abandonou no lixo. Vocês vêm falar de minha mãe, né? Exatamente. Mas você não tinha ninguém que te criou? Ah, não, graças a Deus eu tive uma senhora, eu tive uma avó. Aí ele conta um caso, né? Que tinha uma pessoa que foi que deu auxílio a ele. Quando ele fala, né? E aí, nesse momento, a gente mentaliza esse espírito, né? Para a gente criar, através dessa mentalização, a ajuda desse espírito, se não for a presença dele, mas que, através dessa vibração, a gente possa envolver esse espírito. Mas é isso mesmo. É verdade. Tem que vai tateando, né? Isso de aprendizado, né? Muito aprendizado para todos nós, né? Com certeza. E não só nisso, né? Lógico que, né, o trabalho mediúnico da casa é muito importante, como vocês falaram, esse trabalho de recuperação, mas também é feito fora da casa espírita, né? Então, do mesmo jeito que o Manuel falou, então, aos pouquinhos, a espiritualidade vai intuindo um espírito, ou retira ele, como nesse caso, né, como os dois, como o obsessor e a obsidiada, retiram eles, vão para um local específico, vão tratando ele aos poucos, deixando ele se acalmar, ele se acostumar com o ambiente, e ele vai, então, melhorando, e eles vão explicando a situação para ele, também no plano espiritual. Então, o recurso não é necessário ir à casa espírita, né? Lógico que o trabalho é importante, né? Não só para eles, como para nós também que participamos da reunião, né? Como aprendizado para nós. Mas também acontece de várias maneiras. Sim, esse caso do Manuel Filomeno de Miranda, o trabalho é realizado todo no mundo espiritual, não estava conectada ali uma casa espírita da região, provavelmente nem teria casa espírita de região lá. Mas na nossa casa espírita, nós recebemos muitos espíritos de outros países, muitos, sabe? Que são trazidos ao Brasil para que aqui, com esse aspecto do doutrina espírita, eles possam ser ajudados e possam servir de exemplo sempre para nós, porque o trabalho mediúnico
não é para a gente ajudar os espíritos, é para a gente aprender com eles também, né? Através do sofrimento, do exemplo deles, nós refletimos e mudamos as nossas posturas. É um trabalho mútuo. Porque senão eles fariam esse trabalho lá no mundo espiritual com muito mais facilidade, né? Mas a gente participa disso, para a gente é um aprendizado. E nesse caso, né, do tsunami, a gente nota uma certa semelhança, né, com a situação atual, né, de calamidade, né, de uma catástrofe grande, né, que influencia todos nós, né, lá, embora mais isolado, né, mas nos atingiu também, né, e é muito semelhante o que está relacionado, né, o que a gente pode trazer desse tsunami, desse livro, né, que explora muito isso para o nosso momento atual. Bom, o tsunami foi uma coisa localizada. Você está falando agora do coronavírus, agora é mundial, né? Então é uma situação semelhante, mas de uma proporção muito maior, né? Então, mas sempre é um aprendizado, nada acontece por acaso. Nós estamos sempre tendo essas oportunidades para que a gente possa caminhar, né? Na lei de Deus, nada acontece por acaso. O Manuel Filomeno de Miranda, eu vou dar até uma olhadinha aqui para não trocar as palavras. Olha só, lá na introdução do livro Transição Planetária, eu falo na página 12 da edição que eu tenho, porque às vezes na outra edição pode não ser a mesma página, mas é lá na introdução. Ele fala assim: as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Ou seja, né, em primeiro lugar que ele fala, nós estamos aqui em trânsito, né? A nossa vida carnal ela é super importante para nós estamos tendo a oportunidade durante a vida material de trazermos aquilo que nós aprendemos em outras existências, aquilo que nós aprendemos durante o período que nós estávamos no mundo espiritual, e passarmos aqui pela parte prática. Só não precisam dessa parte prática aqueles espíritos que já atingiram a perfeição. Nós que ainda não atingimos a perfeição, que somos espíritos errantes, precisamos passar pela vida material para repararmos os nossos erros, passarmos pelas provações de aprendizados e evoluirmos, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, eis, portanto, o que vem acontecendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, das drogas, né? Do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, ao desrespeito das leis e da ética, da desconsideração pelos direitos humanos, os animais, da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, essas situações, elas vão acontecendo para a gente refletir sobre isso, né? Quando houve lá o tsunami, todos nós refletimos, puxa, nossa vida, a pessoa fala assim, nossa vida não vale nada. De uma hora para outra, a gente desencarna. Não é assim, é uma forma grosseira de se falar. Se não valesse nada, nós não estaríamos aqui. Ela é válida para que a gente possa usá-la com grande benefício para nós, para evoluirmos, colocarmos em prática aquilo que a gente está aprendendo. Mas, às vezes, nós assim não fazemos. No início desse livro, Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda explica por que o tsunami aconteceu naquela área lá. Essa narrativa dessa menina de 14 anos é uma síntese do motivo do que acontecia naquela área lá, né? Um comércio de sexo muito grande, pessoas iam para lá para poder usar desses recursos. Tem outro caso narrado no livro aqui, de uma pessoa europeia, um jovem, que ia para lá para ele se deliciar com essas facilidades sexuais, e ele fez tanto contato lá que depois ele virou um agenciador. Ele levava pessoas da Europa para lá para usar dos prazeres sexuais. Depois ele cresceu, ele pegava essas meninas, levava para a Europa como escravas sexuais. Aí, no dia do tsunami, ele estava lá. Ele não ficava lá.
Ele ficava na Europa e fazia os contatos depois, mas foi lá naquele dia. Então, todas as pessoas que tinham um comprometimento psíquico com aquela região derivado de desvios de toda a ordem, em várias e várias encarnações, magneticamente foram atraídas para aquele momento lá. E aí desencarnaram naquela área em situações críticas, como é narrada nesse livro, para que seus espíritos possam agora refletir e pensar, e os que não desencarnaram, ficaram lá, possam lembrar dos seus entes queridos, da forma que eles tratavam essas pessoas, às vezes com desamor, com desconsideração. Então, o processo que nós estamos vivendo hoje da pandemia, nós todos estamos nos precavendo, nós estamos ficando mais em casa, todos estamos orando mais, todos estamos lembrando de Jesus, de sermos mais recatados, que isso seja bom quando a pandemia passar, que a gente não volte a ter os comportamentos equivocados, porque senão vem outro processo aí para poder nos alertar. É da lei, e nós estamos no momento agora chamado transição, né? A transição é o que aconteceu lá em Capela, naquele período que alguns de nós podemos ter vindo de lá. Hoje já estamos aqui, não sabemos. Né? São espíritos que lá não evoluíram o suficiente moralmente e não podiam mais permanecer num daqueles mundos de Capela, e Jesus os recebeu aqui. Vieram para cá, ajudaram a desenvolver o planeta, porque eles tinham mais desenvolvimento, porque o mundo aqui ainda era meio primitivo, e retornaram. Né? Agora nós vamos passar para o mundo de regeneração. Quem continuar com o espírito de mundo de provas e expiações, errando, recalcitrante, pela seleção natural dos pensamentos, não aqui continuará. E chega um ponto que essas pessoas vão sendo retiradas daqui. Não estou dizendo que todos que estão desencarnando na pandemia sejam espíritos nesse grau, não podemos falar isso, né? Pessoas estão desencarnando porque chegaram do tempo de vida, é uma programação de vida que tinha. Alguns podem estar desencarnando porque são pessoas boníssimas e retornam ao mundo espiritual para ajudar no trabalho de acolher esses que estão desencarnando. É tudo uma mescla. Mas muitos de nós podemos estar aqui nesse momento agora resgatando dívidas do passado, né? Ou então porque estamos intransigentes em melhorarmos moralmente. E daí a importância da nossa análise pessoal constante, né? Afinal de contas, quando a gente analisa o quanto a gente tem buscado progredir, né? O quanto a gente tem buscado nos melhorar nesse aspecto de evolução moral, isso nos aponta se a gente está num caminho correto, ideal, ou se a gente precisa ainda rever a nossa trajetória, né? Os nossos objetivos aqui na Terra. Porque, né, Manuel, essas calamidades, esses cataclismas, doenças, eles já acontecem na Terra desde que a Terra é Terra, né, digamos assim. Sim. A gente sempre, de períodos em períodos, a gente enfrenta problemas. A gente está hoje trabalhando essa questão do tsunami de 2004, que foi um momento importante da humanidade, né, e que Manuel Filomeno de Miranda traz tão bem nesse livro Transição Planetária. Mas em séculos anteriores, né, em anos anteriores, em momentos outros, nós passamos por diversas experiências também pandêmicas, né? A gente lembra da gripe espanhola, e a peste, enfim, tantas situações que o mundo já vivenciou de grande sofrimento para a humanidade. Hoje, talvez, guerras também, muito bem lembrado, e hoje, talvez, a gente tenha uma noção melhor do que está acontecendo em virtude da nossa facilidade de comunicação. Sim. O que não existia à época da gripe espanhola, e, né? Melissa congelou. Congelou. Vamos ver se ela... Vamos dar continuidade aqui, ó, Fred, enquanto isso, né? Porque daqui a pouco ela volta. Eu só queria acrescentar aqui, olha só, essas calamidades, isso que a Melissa está falando, elas objetivam a nossa evolução, né? Olha o que é dito lá na página 12 e 14 do livro. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? Então, olha só, preciso é que se veja... Voltando, tivemos um problema aqui com a nossa internet, mas voltamos. Eu estou lendo aqui o item 9 aqui. Voltamos, mas eu queria te perguntar, Manuel,
Essas calamidades, tá me ouvindo? Sim, é isso que nós estamos falando agora. Manuel? Sim. Estou te ouvindo, Melissa. Estou ouvindo a Melissa, sim, Melissa. Tá me ouvindo? Acho que a Melissa agora? Hoje a nossa internet está trazendo algumas dificuldades. Então, essas calamidades, elas objetivam a nossa evolução? Como é que é? Isso mesmo, Melissa. Essas calamidades, elas objetivam a nossa evolução, Manuel? Sim, Melissa. Nós já tínhamos começado a falar isso enquanto você saiu do ar um pouquinho aí, sabe? Então, olha só, é preciso, então, eu estava falando que tudo... Alô, Melissa? Acho que ela não está conseguindo nos escutar, Fred. Mas... Vamos lá, então, para a gente poder aperfeiçoar, porque nada acontece por acaso. Então, é preciso que a gente veja o objetivo, né, para que a gente possa ver os resultados. Mas a gente nem sabe... Estou escutando mais ou menos, mas toca o bonde. A gente não tem condição, às vezes, de apreciar os resultados, porque nós não temos a capacidade ainda nem de entender os objetivos e nem os resultados, né? Às vezes, o nosso ponto de vista pessoal, o nosso entendimento é que a gente faz apreciação. E aí, a gente, às vezes, classifica isso como flagelo, como injustiça, né? Como ausência de Deus. Então, não é isso. É porque, às vezes, nós não entendemos, não compreendemos o que tem atrás disso. Coisa que esse livro, por exemplo, do Manuel Filomeno de Miranda, logo no iniciozinho dele, nos primeiros capítulos, ele explica por que tantas pessoas se aglomeraram naquele local, pessoas de vários locais, porque tinham dívidas de encarnações passadas, dívidas fortemente comprometidas naquela região, de abuso, de desamor, né, de cuidados equivocados com as pessoas, e desencarnaram lá. Então, toda vez que acontece um problema, toda vez que existe essa dificuldade, é porque tem uma necessidade, tem um aprimoramento, que às vezes a gente não compreende, mas a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente sabe que nada acontece por acaso. Se está acontecendo, tem uma razão de ser. Isso mesmo. A gente vai ver nesses últimos anos, né, a gente foi acompanhando, não só teve tsunami, o ano passado, né, a gente, no início do ano, ficava lamentando tanto de tragédia, né, que foi um ano péssimo, né, nesse sentido, mas a espiritualidade vem nos trazer justamente isso, né, que chegado o momento da transição planetária, é necessário que se acelere nessa transformação moral nossa. Isso. E um dos meios, né, infelizmente mais necessário, é através desses desastres, dessas pandemias, dessas coisas que nos chocam, para justamente fazer a gente refletir. Ô Fred, a gente podia perguntar assim, esse meio precisa ser usado? Poderia não ser usado? Poderia, não é? Se nós tivéssemos modificado, se nós tivéssemos uma conduta moral mais elevada, se a nossa caridade, o nosso amor, a nossa humildade, se nós tivéssemos desligado muito mais da materialidade, que é importante para nós, mas não com excesso. Mas nós, às vezes, somos mau alunos. A gente desenvolve muito a nossa parte intelectual, né? Desenvolve os nossos organismos materiais, os recursos materiais, mas a conduta, o procedimento, nós nos acomodamos. Então, alguma coisa tem que vir nos chamar a atenção, para a gente falar assim, puxa, né? E outra coisa que eu sempre brinco com os espíritas, né? Como é que nós vamos chegar do lado de lá? Onde nós vamos aportar? Né? Medo da morte nós não temos, porque a gente sabe que a morte não existe, né? Nós vamos desencarnar todos. Mas o espírita não tem medo da morte. A gente não sabe aonde vai aportar do lado de lá com as condutas que nós tivemos. É isso que a gente tem que pensar e analisar. Então, isso aí vem chamar a nossa atenção. Vamos mudar a postura, vamos orar mais, vamos tratar melhor as pessoas que estão do nosso lado, vamos ser mais pessoas ligadas à família, vamos trabalhar mais nas causas de caridade, vamos ter uma religião, vamos levar a religião a sério para trabalhar na religião, trabalhar na ajuda religiosa, vamos desenvolver a nossa religiosidade. É isso que nos liga aos amigos espirituais, a Deus e a Jesus. Isso mesmo. A gente está falando, né, da nossa ajuda espiritual. Os nossos amigos espirituais participam
né, desse processo, dessas calamidades, desses desastres? Ah, sim, participam ativamente, né? Esses espíritos, eles trabalham sempre, sempre, como nós já vimos aí, né? No caso de desencarnação coletiva, inesperada, obsessões cruéis, né? Eles trabalham muito, 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 participam muito junto com os mensageiros de Jesus. Dependendo da gravidade, dependendo da grandeza, mais elevados os espíritos precisam participar na coordenação. Então, nós já vimos. Agora, eu tenho aqui uma frase do Manuel Filomeno de Miranda, eu estou querendo dar uma lida nela, porque eu estou vendo que o nosso horário está terminando. Não sei se a Melissa está nos escutando agora. Está lá quietinha, está escutando? Que essa frase eu até coloquei ela aqui em negrito para eu não esquecê-la. Olha só. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar os débitos morais e espirituais, ou seja, porque nós estamos nesse mundo aqui para recuperarmos os nossos débitos morais e espirituais, né? É um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas. Coisas que nós erramos, a gente vem aqui para reparar. Então ele fala assim, ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Nossa, Fred, eu sou injustiçado, fiz nada nessa vida aqui para acontecer isso, está vivendo um processo agora de pandemia, né? Esse desafogo com problemas. Hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui em primeira de mão, meu filho que está fora da cidade me ligou, passou uma mensagem, falou assim, estou com coronavírus, meu teste deu positivo. É um deles, que está lá em Goiânia. O que é médico lá, para você ter uma ideia, né? Ele já tinha feito um teste, não tinha dado hoje, e ele falou que deu positivo. Então, ou seja, eu como pai fico, lógico, preocupado, porque a gente não sabe como vai evoluir, né? Mas é uma preocupação sustentada, porque não posso me desarvorar, né? Nem eu, nem a minha esposa, nós somos espíritas, sabemos que passamos por isso para a gente aprender. Se ele está vivendo esse momento, é para ele tirar suas reflexões, para ele se analisar, para ele verificar a vida dele como está sendo conduzida, né? Será que eu posso trabalhar mais na minha moralização? Será que eu posso trabalhar mais na minha doação? Será que eu posso ser uma pessoa mais amorosa, mais caridosa? Todos nós precisamos trabalhar nisso. Então, ou seja, ninguém é vítima, porque vítima é aquela pessoa que sofre injustamente. Mas Deus jamais deixa a gente sofrer injustamente, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, se uma coisa está acontecendo conosco, é porque a gente precisa passar por aquilo. E maior parte das vezes nós pedimos para passar por aquilo, para resgatarmos equívocos do nosso passado. Tá? Então, o Manuel de Lomenda, ele é muito feliz nessa frase, né? Que ninguém pode se permitir o luxo de se recuperar dos débitos morais numa posição de vítima, que não existe. Ninguém é vítima. Se uma coisa acontece conosco, é porque eu já fiz isso, ou eu pedi para passar por essa situação, nesta vida, para eu aprender alguma coisa com isso, ou para eu reparar coisas semelhantes que eu fiz no passado. Né? Muito bem. Bom, Manuel, acho que a gente vamos chegando, caminhando para os finalmente, né? Sim. E as palavras finais dos nossos amigos espirituais nessa situação, quais seriam? Tá, vamos aqui para a gente final, são duas frasezinhas, né, que eu gostaria de lê-las. Também lá do mesmo livro, da páginas 14 e 15 da introdução. Sim. Ele fala assim, ó, nós, amigos espirituais, não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, ou seja, no trabalho, né, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que se lhes apresentem. Olha que coisa legal. Nós nunca estamos desamparados, mesmo naquelas coisas mais difíceis, estamos amparados. E aí ele fala assim, finalizando, agradecemos ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, o momento que nós estamos vivendo, por haver-nos concedido a honra do trabalho ao seu lado neste momento. Olha só, todos nós estamos trabalhando, né? Trabalhamos
com os nossos filhos, trabalhamos com a nossa família, trabalhamos no nosso local de trabalho, trabalhamos ajudando uma pessoa, doando uma cesta, distribuindo uma cesta, comprando uma ração por um cãozinho, né, Melissa? Levando a ração para aquele cãozinho que está passando dificuldade, para aquele bicho. Isso é atitude de amor, é bom exemplo, né? Trabalhando na religião que nós estivermos participando com afinco, nas suas atividades, levando aquilo a sério, trabalhando em nós mesmos para sermos seres melhores, não é? Não é só aquelas atitudes de grandeza, de monumentais, porque isso aí, às vezes, não está ao nosso alcance. Eu estava falando com a minha esposa hoje, assim, cada um de nós trabalha naquilo que pode, naquilo que está ao seu alcance, naquilo que ele tem aptidão, mas é importante que esteja disponível fazer aquilo que é possível, e fazer aquilo com carinho, com amor, com boa vontade. Não é fazer por fazer, porque senão você está dando uma coisa material, você está presente fisicamente ali, mas você não está presente espiritualmente, você não está presente de coração. É isso que a gente precisa aprender, né? Isso mesmo. Tudo bem? Com certeza. Você está escutando, Melissa? Ok, vamos para o nosso encerramento. Gostaria que vocês deixassem para vocês a mensagem nossa, uma mensagem final. Bom, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando. Tivemos hoje uma série de problemas, né, técnicos, e ainda estamos tendo, mas isso é para trabalhar, a gente treinar a nossa paciência, a nossa boa vontade, aprendermos a lidar com situações, né? A gente vai vivendo e vai ficando craque nisso também, né? Então, que a gente possa, de tudo que foi falado hoje, essas palavras todas do Manuel Filomeno de Miranda, dos amigos superiores, eu já vi que a Melissa está com um delay maior do que o nosso aqui. Uhum. Então, né? Então, que a gente possa estar sempre guardado isso no coração e lembrar sempre disso, né? Ou seja, tudo que vem para nós tem um objetivo, tem uma razão de ser, é um aprendizado. Se a gente começar a compreender isso e manter isso no nosso pensamento, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais alegres e a gente se torna mais animado, mais disposto a trabalhar, a participar, a se envolver, né? Olha, por exemplo, essa parte da internet nas nossas atividades espíritas. Quando é que nós podíamos imaginar de estarmos fazendo isso, né? Estamos fazendo isso com tanta alegria, vencendo o aprendizado, as dificuldades, mas estamos aqui com carinho, com amor, com alegria muito grande. Isso é muito bom. Isso mesmo. Eu não tenho muito o que falar, né? O Manuel falou, já completou bastante, mas que a gente possa realmente aproveitar esse momento, aproveitar todos os momentos das nossas vidas, né? Que são oportunidades para a gente refletir e melhorar, né? Obrigado, a gente agradece sempre a presença de todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar ainda em outras plataformas, né? E ao Manuel também, que assumiu essa tarefa aí de hoje nos trazer conhecimento. Acho que a Melissa não está nos escutando não, Fred. Ok, então nosso muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam, pessoal aí na internet, no YouTube, também no programa de rádio Seara Espírita. Nosso agradecimento pela companhia durante aí esse nosso estudo dessa noite. E até o próximo Seara Espírita, se Deus quiser. E que, quem saiba, com menos problemas aí tecnológicos para a gente, ok? Uma boa noite, um bom dia, se você estiver nos acompanhando no programa de rádio. E até o próximo, se Deus quiser.